Penso, logo existo. Você se recorda dessa frase, de já tê-la ouvido em algum lugar? Pois é, hoje eu quero falar com você sobre Descartes. Você que está precisando elaborar uma redação, que precisa de algum embasamento filosófico, sociológico, para dar aquela credibilidade na redação e acha tudo muito difícil. Esses filósofos, esses conceitos, essas teorias, que ali para mim é muito difícil. Não é não, fica até o final do vídeo que eu vou te provar. Tá bom? Mas antes de tudo, vai lá, toca o sininho que tem conteúdo gratuito, caprichado, nesse mesmo nível de segunda a sexta-feira para você. E claro, deixa um joinha pra gente entender se você tá gostando do conteúdo, tá bom? Bom, sem mais enrolações, como é que é mesmo? Vamos ao que interessa. Bom, estava Descartes por volta de 1580, 1590, final do século XVI, mergulhado na Idade Média, onde os dogmas católicos principalmente permeavam a sociedade. Onde os dogmas católicos, dogma já está aí o conceito, né, não pode ser questionado, ele era basicamente a verdade pura da sociedade. Descartes olhou aquela realidade e falou: nossa, mas espera aí, esses dogmas têm alguns conceitos que eles são baseados na experiência do indivíduo. E a experiência do indivíduo, ela varia. Ela varia conforme idade, conforme religião, conforme região, conforme crenças, ela varia. Afinal de contas, eu falo tanto aqui sobre crenças, né, pessoal, quanto que elas variam de região para região. Se eu estivesse agora na Índia, eu não poderia terminar este vídeo e ir lanchar aquele belo hambúrguer de carne bovina. Obviamente, porque os bovinos são sagrados na Índia. Mas se eu estivesse na Índia, eu poderia claramente estar aqui contigo gravando esse vídeo e fazendo um lanchinho aqui com um hambúrguer de carne de cachorro, exatamente. Eu poderia estar lanchando aí um dog, literalmente um dog, não é nem um hot dog. Então, pessoal, Descartes olhou aquilo e falou: as crenças, elas variam. Então, para que todo e qualquer conhecimento científico ele tenha uma espécie de soberania, sabe? Ele vai ser o mesmo conceito aqui ou na Índia. Ele vai ser o mesmo conceito aqui ou na China, aqui ou nos Estados Unidos, numa economia socialista ou capitalista, não importa, ele vai ser o mesmo conceito. Eu vou criar aqui o método cartesiano, é isso aí. O método cartesiano é dividido em 4 etapas. E para que isso? Para que você saia dessa ideia dúbia, que varia um conceito conforme região, idade, poder aquisitivo, crença, cultura, ok? Então tome nota aí do primeiro passo desse método cartesiano. Ele olha e fala assim: olha, eu só conheço como verdade aquilo que ele vai ser único em variados conceitos, em variados lugares. O que você olhar, por exemplo, um conceito de Bhaskara, de função de segundo grau, as propriedades da divisão, você pode estudar essa mesma propriedade aqui ou na China, que vai ser a mesma. Isso para ele é um conceito. É quando eu só posso dar como verdade, como lei, aquilo que realmente é comprovado, independente das circunstâncias. Tome nota aí. Segundo ponto, toda e qualquer situação, ela deve ser analisada e sistematizada. Toda e qualquer situação, qualquer realidade, ela deve ser organizada por tópicos, por passo a passo. Ela deve ter um método. É isso aí. Por exemplo, para gravar este vídeo para você, eu devo primeiro dar uma relembrada no conteúdo que eu quero falar. Eu vou lá e anoto os tópicos mais importantes do roteiro, o que eu devo falar, para te dar ideia linear aí, né, de você entender um início, um meio, um fim, eu devo agradecer no final, então tem que ter um método. Eu não posso começar pelo meio, agradeço, aí depois eu te cumprimento, vou pro final. Não posso ter essa alinearidade. Eu devo ter algo linear, deve ter sistemático isso daqui, desde a coisa mais simples para algo mais complexo. Uma propriedade matemática, ou se você é aluno aí, vai, sei lá, combinar com a galera de ir no shopping. Você deve ter um sistema para isso. Primeiro você vai verificar que dia pode ser, que horário, quais pessoas podem ir, o que vocês vão precisar de recurso financeiro, qual filme, os pais devem autorizar, onde vocês vão se encontrar, quando vocês vão votar. Então percebe que tudo deve ser sistematizado. Isso no método cartesiano, ok?
Bom, terceira etapa, ele fala que desde a coisa mais simples até o ponto mais complexo, até o conceito mais complexo, precisa de algo sistematizado. Que é um exemplo? Eu falei aqui de uma simples ida ao shopping, vou manter ela para a gente seguir o mesmo raciocínio, ok? E aí, algo, isso mais simples, tá, pessoal? Uma ida ao shopping, né? Uma ida, saiu da escola e quer se encontrar com o pessoal na lanchonete, uma ida na lanchonete, ok. Até algo mais complexo como, Kelly? Ué, uma confraternização da empresa do seu pai, da sua mãe, onde eles trabalham. Aquilo ali não é organizado de um dia pra noite. Olha, pessoal, vem amanhã na festinha e tá tudo certo, hein? Não, vai definir o dia, o horário, quais as atividades de trabalho que naquele momento não poderiam ser desempenhadas. Será que aquilo vai ser no momento de expediente da empresa e terão outras pessoas no background? Ou então aquilo vai ser num dia que não tenha expediente da empresa e todo mundo poderá estar à vontade? Poderá chamar a família? Quantas pessoas da família? Quantas pessoas vão vir então agregado? Será que vai ter alimentação para todo mundo? Que horário vai terminar a festa? Qual a segurança que a festa vai ter? Quais os pontos que a empresa quer passar como missão, visão, como ambiente de equipe para aqueles funcionários, para os filhos, para a família? Enfim, desde algo mais simples para algo mais complexo, segundo Descartes, precisa ser tudo organizado. E cada etapa, segundo ele, é muito dependente da outra. Se você faz a quinta etapa mal feita ou pula a quinta etapa, todo o resto tende a se prejudicar por causa dessa quinta etapa não respeitada, ok? E por último, o mais importante, ele falou que todo esse processo ele deve ser revelado em etapas e que existirão erros. Olha só o que ele fala. Eu posso fazer lá a confraternização da empresa. Ok. Ele falou, espere que vão ter erros. E a cada erro você já deve vir com uma sistemática para minimizar os prejuízos do erro. Não é que ele fala, você não terá erros, você evitará os erros ou você corrigirá. Ele falou, você vai tentar minimizar, mas saiba que uma parcela de erro ainda vai coexistir. Você vai ter que lidar com uma parcela fora do planejado. Bom, professora, eu até entendi o conceito de Descartes. Ok, fez um pouco de sentido para mim. Tudo bem. Eu consigo ver que na escola, no cursinho, no meu dia a dia, no trabalho do meu pai, na organização da família, eu sei que tudo parece que respeita isso que ele está falando. Agora, como é que eu vou colocar isso na redação? Não fez sentido para mim. Vamos lá então, tome nota aí. Perceba a última redação, tá? A última redação do Enem, pessoal, do Enem. Era a questão das comunidades nativas no Brasil, né? Como que elas estão hoje em dia, o quanto que elas foram negligenciadas, por exemplo, o indígena, o afrodescendente, a população ribeirinha, a população que trabalha com extrativismo, vegetal mineral, as quebradoras de coco, enfim, aquela população nativa que iniciou ali a ocupação do território brasileiro. Como é que a gente lidar com ela? Como é que o Brasil, como é que o governo deu atenção, elencou política social, deu acesso a direito? Como é que o Brasil lidou com essas questões com essa população, ok? Como que você pode usar? Se eu tenho um grupo muito importante na construção e na ocupação do território brasileiro, ok? Afinal de contas, o negro foi mão de obra escrava há muito período, né? Muita construção, muita riqueza foi tirada do suor do afrodescendente, ok? Então, como que a gente sistematizou aquele trabalho? Aquele trabalho foi totalmente sistematizado e realmente foi muito organizado, pessoal, desde o tráfico negreiro, até mesmo essas ocupações tanto na terra, ok, quanto as ocupações domésticas do negro foram muito bem organizadas, mas foram organizadas pleiteando, objetivando uma prosperidade, um benefício de quem? Coroa portuguesa, é óbvio. É óbvio que isso iria trazer prejuízos ao desenvolvimento dessa colônia que era o Brasil. É óbvio que a colônia cada vez mais ela ficaria à mercê e seria explorada. Então, bastou-se ter um método, mas esse método ele foi mal elaborado. Ele foi mal executado. Ele foi executado objetivando um benefício
da coroa portuguesa e não da colônia brasileira. É óbvio que isso iria resultar em condições estruturais históricas prejudiciais que colocasse essa população cada vez mais às margens da sociedade, que iriam tirá-las das questões principais e básicas: acesso à educação, saúde, cultura, segurança, direito à vida. Afinal de contas, vários perderam a vida ali no trabalho, ou no transporte do tráfico negreiro. Então, você percebe? Você consegue utilizar ele dizendo que essa estrutura foi totalmente errada, foi muito bem feita, mas objetivando um benefício da coroa e um malefício da colônia brasileira. E que hoje, depois de mais de 500 anos dessa condição sendo estruturada na sociedade, é óbvio que você precisa de um novo plano. É óbvio que você precisa de uma nova política pública para esses grupos sociais. É óbvio que você precisa, para um problema complexo, como diz o Descartes, você precisa de um plano também tão complexo. Ele fala que é impossível você resolver algo complexo de forma simples. Ele fala que as questões, as problemáticas, as conjunturas sociais, econômicas, culturais, que elas são sim muito complexas, muito problemáticas, que elas são históricas aí, elas necessitam de planos a longo prazo e tão complexos quanto. Ele falou: não espere que você vai resolver um problema histórico como. Quando eu falo marginalização, pessoal, na marginalização de crime, tá? De ficar às margens daquele cerne da sociedade, tá? Aquela sociedade que tem acesso, sim, à educação, à cultura, à segurança, à moradia, garantia de vida, acesso ao lazer, ok? Quando você pega esses indivíduos e colocam à margem, à beira, tá? Isso é a questão também da marginalização. Então, quando você tem essa marginalização de uma parcela da sociedade durante mais de 500 anos, durante quase 5 séculos, é óbvio que você não teve uma política pública eficiente, clara, objetiva e bem estruturada, tão complexa quanto esse problema. É óbvio que ele vai continuar sendo um problema. É óbvio que hoje, depois de 500 anos, você não consegue tratar isso sem um plano a longo prazo e que tenha aí braços tanto na questão econômica, quanto social, quanto educacional, quanto na saúde pública, que olhe, que analise, que dê voz e espaço para esse grupo social. Perceba? Então, isso pode ser um dos 3 embasamentos da sua redação para você dizer que o problema está na ausência do Estado. E essa ausência do Estado se exemplifica, se clarifica na ausência de uma política pública efetiva para um problema tão complexo. Pronto, você colocou Descartes na sua redação em 4 ou 5 linhas. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Espero ter colaborado. Deixa aqui o seu comentário. Eu quero muito te ouvir se você já usou Descartes aí na sua redação. Se teve algum comentário, alguma ideia que te deu algum insight. Se você quer contribuir com o seu insight, com alguma ideia que você já colocou e que a gente não comentou por aqui. Pessoal, obrigada por hoje. Espero ter colaborado. E vai lá, gabarita essa redação.